As pessoas me perguntam se ela mama só no peito. E eu digo que sim, só no peito, sorrindo e com o peito estufado. Dizem que quando a mulher tem um parto difícil, se é que algum parto é fácil, é mais tranquilo. Acho que há controvérsias, porque já chegou quase no 6º mês e eu ainda não vivi um caso de amor com amamentação. E nem sei se vou viver, porque esse eu só vi nas fotos, inclusive as minhas. Até o 1º mês eu amamento de olho no relógio. Será que é suficiente? Será que a gente precisa bater a meta das 3 em 3 horas? Leite tem. Eu anoto tudo. Que horas começou, que horas terminou, se foi no peito direito, no peito esquerdo. Tanta novidade na cabeça que se eu não anotasse o meu nome, eu acho que eu não ia saber quem eu sou. 3º mês. Dizem que quando a gente chegar nele, tudo melhora. Mas por enquanto seguimos no 2º, com pontos brancos no mamilo. Cada mamada, uma lágrima. As mamadas são mais curtas, as sugadas são mais fortes, a bebê mais ágil e a mamãe mais frágil. Finalmente teve uma trégua. Eu achava que eu ia sentir prazer ao amamentar, mas não. Apesar de não sentir dor, para mim, dar o peito era uma coisa que eu fazia o tempo todo, mecanicamente, para suprir várias necessidades da minha filha, várias. Ser mãe e mulher é muito mais difícil do que eu jamais pensei. Eu digo sim, a minha mama no peito, e o peito ainda pulsa. Eu tive gêmeas na gravidez. A barriga fica muito grande, mas eu me achava linda. Até hoje eu ainda não me identifico com o meu corpo. Assim, eu tenho altos e baixos. Eu estava pensando aqui que tem aquele papo, né? Toda vez que nasce um bebê, nasce uma mãe. Mas ninguém fala que toda vez que nasce um bebê, morre uma mulher. É difícil a gente lidar com esse luto, né? Eu acho que talvez tenham mulheres que levam esse luto para o resto da vida. Daquela mulher que não existe mais, e o corpo mostra muito isso. O corpo faz a gente lembrar muito disso. Olhar o meu corpo e não me enxergar. Olhar para o meu corpo me querendo ter de volta. E não existe plástica. Não tem que existir. Porque aconteceu muita coisa ali dentro, nas entranhas. No meu corpo de amamentação, a principal queixa que eu tinha era, na verdade, com a minha acne. Porque eu tive acne. O hormônio, né? Eu não me incomodava com vazar leite, com essas relações do corpo. Eu estava bem gordinha. Mas isso também não me incomodava. Barriga, essas coisas, nunca me incomodou. O meu corpo de gravidez eu amava. Meu Deus, como eu ficava feliz grávida. Eu gostava de ver aquela barriga enorme. Eu gostava de ver o meu peito inchado. Eu amava meu corpo grávida. Das 2 gestações, eu fiquei muito satisfeita. Eu engordei pra caramba. Engordei 28 quilos. Mas mesmo feia eu não me sentia mal. Porque para mim era muito genial estar com o corpo dentro de mim. Meu corpo pós-gestação foi o corpo que eu tive até esse ano. Porque eu fiquei 20 quilos mais gorda por 10 anos. Foi ruim. Foi ruim a coisa de não ver mais os olhares das pessoas não elogiarem mais meu corpo. Isso foi ruim. Mas ao mesmo tempo foi libertador. Porque assim, naquele estado de maternidade, eu estar acima do peso, não chamar atenção, era tão abençoado. Não ser assediada na rua. Eu estava tão mãezona que eu sentia raiva e nojo de alguém me admirar pelo meu corpo. Então estar gordinha era uma proteção. Foi uma proteção em relação aos ciúmes do meu marido e foi também uma libertação em relação à minha autoimagem.
de eu perceber que não era só um corpo. Porque eu sempre fui magra, sempre fui bonita, sempre tive um corpo muito violão, assim, bunda bonita e tal. E isso sempre foi muito valorizado. E eu sempre achei que isso era um valor em mim. E quando eu fiquei gordinha, eu percebi que eu era mais que isso. Comecei a perceber as pessoas prestarem atenção em mim, nas minhas ideias, nas coisas que eu falava. Então, de certa forma, estar gorda foi uma bênção. Foi uma bênção e eu só pude ver isso depois de alguns anos, quando fiz as pazes com aquele peso excessivo. Na gravidez eu me senti muito bem com o meu corpo. Eu só fiquei grávida uma vez, né? Então, assim, não cheguei a ficar me sentindo enorme. Não consigo comparar, mas eu não cheguei a ficar com grandes desconfortos, com enjoos nem nada. Eu tive, claro, um pouquinho de dificuldade para me vestir, mas acho que quase toda mulher deve sentir isso também. Eu não me sentia muito bem com as roupas, mas com o meu próprio corpo eu me sentia bem. Eu procurei me movimentar, procurei comer bem. Mas pro finalzinho, bem pouquinho antes dele nascer, que eu já estava meio chutando o balde. Com o meu corpo eu fiquei um pouco insegura, porque como eu fiz cesárea, eu tinha muita insegurança com a cicatriz ali, com o corte. É uma sensação muito, muito estranha. Eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida, então para mim foi bem bizarro. Eu tinha medo de me virar na cama, e tinha medo de fazer aquele movimento assim, de estar deitada e sentar, sabe? Um sentimento que, sei lá, que rasgasse, que estourasse. Muito estranho. Meu parto não foi como eu queria e eu fiquei muito assustada na hora. Eu tive muito medo. A amamentação para mim foi terrível. Até engrenar levou aí uns bons 2 meses. Eu passei por muita coisa. Tudo que eu podia ter eu tive. Todas as mazelas. Eu tive. Eu tive fissura nos 2 mamilos. Eu tive mastite. Eu tive candidíase mamária. Eu tive muita coisa. Mesmo com apoio eu tive muita dificuldade para amamentar. E acho que para mim foi a questão mais forte, sim. Porque eu queria muito amamentar, mas foi muito difícil. Como é que podia ser uma coisa tão difícil? Como é que as mulheres superavam aquilo? O que eu sinto com o meu corpo é que eu sinto ele muito diferente depois que eu virei mãe. Fisicamente mesmo falando. Eu me sinto com menos tônus muscular, menos forte. Eu me sinto mais flácida, um pouco mais velha mesmo. Para mim foi totalmente transformador ter engravidado. Não poder me dedicar a mim, fazer exercício como eu sempre fiz, me cuidar, nadar, fazer yoga e tal. Não estou fazendo nada disso, porque eu fico 300% do tempo dedicada a ele. Então fico pensando que quando isso passar, eu quero voltar a cuidar de mim, sim. Talvez antes mesmo de terminar. Eu vou tentar arrumar um tempo. Mas eu estou num momento bem assim, não me sentindo bem com o meu corpo, não. Não me sentindo ativa. E eu atribuo a maternidade, né? Não é culpa dele, imagina. Mas é no fim por causa disso tudo, né?